Caríssimos irmãos e irmãs, dom que é a santidade exerce sobre cada um de nós a vida dos santos, e no Evangelho nós ouvimos do anjo Gabriel que esse filho que de Maria nasceria seria chamado de o Santo de Deus. A vida dos santos, de Jesus, o Filho de Deus, daqueles que seguiram Jesus ao longo desses 2000 anos, continua ainda exercendo certo fascínio sobre cada um de nós cristãos. E é um pouco sobre isso que pensei de conversar nessa primeira noite da novena de Dom Bosco, a partir do tema, que não é bem um tema, mas escolhido essas duas palavras, do dom e da santidade, e da pessoa mesma de Dom Bosco. Muita gente poderia pensar que já se falou muito sobre santidade e poderia deixar de lado discussões acadêmicas ou simplesmente alguma fala sobre a santidade. O que a gente sabe mesmo é que para quem deseja pensar sobre esse tema da santidade cristã, é preciso ter referências, isto é, a vida de alguns santos, e essa referência precisa ser viva, encarnada. A referência seja, como disse, a vida dos santos, não canonizados, mas que marcaram a vida e a fé do povo de Deus. Poderia perguntar aqui e todos nós teríamos alguém com quem nós convivemos e que nós sabíamos e sentíamos que aquela pessoa demonstrava uma vida cristã elevada em atitudes e em palavras. Com certeza, pelo menos cada um de nós conhece uma pessoa assim. E também dos santos que a Igreja canonizou, reconheceu a santidade. Essas referências nos ajudam a pensar e a falar sobre santidade. E hoje se percebe que se escreve bastante sobre isso, isto é, há no mercado muitos livros sobre a vida de vários santos, alguns reeditados e outros escritos mesmo por pesquisa nessa época. O que é mais bonito ver é que em quase todos eles o fascínio de escrever a vida e reescrever a vida de um santo não é por causa de um devocionismo apenas. Se faz isso, inclusive pessoas acadêmicas, não só pelo fascínio da vida que a pessoa mesma viveu, fugindo do devocionismo, mas com uma motivação muito crescente hoje, que é de tornar público a vida excelente de uma pessoa que se dedicou a ser cristã. E com base em documentos, portanto, buscando o mais próximo da verdade dos fatos sobre a vida daquela pessoa e tentando decifrar a partir das suas palavras e das suas atitudes como essa pessoa tornou essencial para ela a vivência do Evangelho. Portanto, fugindo de um devocionismo apenas. Entretanto,
É necessário reconhecer que nessa época de mudanças de dimensões planetárias mesmo, caracterizadas muitas vezes, por uma nova visão de homem, uma nova visão de mundo, uma nova visão da história, o discurso sobre a santidade que nós encontramos nos livros que nos falam da vida de um santo, ainda que seja um santo simpático e cativante como Dom Bosco, o santo dos jovens, não é fácil falar sobre santidade. Hoje a palavra santidade, escrevia um reitor-mor nosso, Padre Viganó, pode ser mal compreendida por uma mentalidade às vezes ultrapassada, bastante comum num contexto que se opõe até mesmo como barreira cultural ao genuíno significado do que é santidade. A gente poderia identificar santidade com um espiritualismo, uma fuga do que é concreto, almejando talvez uma espécie de ascetismo, de pessoas heróicas, excepcionais, às vezes num sentimento de fuga do real, como um êxtase deste mundo, sem levar em consideração a vida ativa das pessoas. E isso já seria fazer uma caricatura do que é santidade. Senão, seria viver os valores evangélicos, as virtudes teologais, na vida pessoal e, no caso de alguém que pertence a um grupo religioso, a igreja, na vida dessa igreja. Então, pensar a santidade como uma saída do mundo, um êxtase desse mundo, seria caricaturizar mesmo a santidade. Por isso, todas as vezes que a gente vai falar de santidade, a gente precisa olhar um santo autêntico, concreto, para que não se confunda a nossa cabeça, para que a gente não faça uma visão distorcida do que é santidade e pode ser que isso se dissolva mesmo no ar. Porque os santos têm, cada um deles, o seu próprio reino, o seu próprio esplendor, suas vitórias, sua majestade. O mistério da vida dos santos é fascinante se a gente olhá-los de forma concreta, como são. Pode, inclusive, fazer esse fascínio crescer em pessoas incrédulas. De Dom Bosco, muito se escreveu, e a gente pode deixar de lado aqui muitas discussões, até mesmo acadêmicas, sobre Dom Bosco, para olhar a santidade, que ouso dizer, santidade, como se escreveu, para iniciar essa novena, dom de Deus, é graça que Deus nos dá, mas também empenho de todo homem. Poderia sintetizar numa frase que encontramos na carta de Paulo aos Romanos: ser santo é deixar transfigurar a própria vida em Cristo, no nosso caso de cristãos. E somente o santo Jesus, o santo de Deus, como ouvimos no evangelho dessa liturgia, é o parâmetro para vivermos nossa santidade. Ele que viveu sua santidade também entre nós, num determinado tempo, a vida real de um Jesus que se fez carne da nossa carne. Ele alcançou, poderíamos dizer, a meta
dada a nós, todos seres humanos, a plenitude da vida e partilhou conosco esta mesma plenitude, fazendo da caridade o vínculo da perfeição e da plenitude também da lei assumida. Entrar nessa perfeita união com esse Jesus é a porta para a nossa santidade de vida. Porque essa plenitude da vida, a plenitude da vida cristã vivida em Cristo, comporta também um verdadeiro martírio com Ele, que não é um heroísmo apenas. O mártir que olha a Jesus, que deu a vida por nós, entra em comunhão com esse Jesus e também entrega a própria vida, mesmo que não seja de forma sangrenta, cruenta, derrama também o próprio sangue no serviço diário, no testemunho de sua fé e de seu amor. Esses conceitos nós encontramos todos eles em Dom Bosco, elaborados e atualizados para a sua época, nos processos de beatificação e canonização de Dom Bosco, há séculos já temos conhecimento disso. Dom Bosco tinha praticado, ao menos por um longo período antes da sua morte, as virtudes teologais e as virtudes morais em grau máximo. Levou a plenitude de sua vida conforme a vida cristã. A medida superior de Jesus era o seu modo de agir mais comum no dia a dia de sua vida, em situações às vezes árduas e difíceis. Hoje nós podemos dizer que celebramos este santo dom para nós, para a Igreja, para os salesianos, reconhecendo a prática perfeita da caridade de Jesus, fiel e perseverante nos deveres, às vezes inerentes à própria condição da vida dele, ao seu estado, como um padre que entregou até o último suspiro de sua vida por amor a Cristo nos jovens. Um critério de santidade para a vida salesiana. As coisas mais comuns podem se tornar extraordinárias quando são cumpridas mesmo na perfeição da virtude cristã do amor de Jesus. Dom Bosco é santo porque sua vida é plenamente uma vida heróica de virtudes teologais e da moral cristã. Parece que ele aprendeu isso de outros. Nós chamamos na história de Dom Bosco dessa escola na qual ele aprendeu a ser santo com todos os outros santos da cidade em que nasceu, de Turim. Uma santidade que não é quantificável, não dá para a gente dizer o quanto uma pessoa é santo, mas dá para a gente reconhecer a profundidade dessa santidade, pelo modo com o qual viveu e testemunhou a ação de Deus em sua própria vida, no destino mesmo que Deus reservou para ele, com o seu assentimento, pelos serviços prestados à Igreja durante 20 anos, auxiliou o Papa na escolha de bispos, a sociedade também da época se impôs a atenção dada aos fiéis
como um homem extraordinário, mas isso é dever ordinário de todos nós cristãos. Dom Bosco se encontra na esteira de grandes outros mestres de espiritualidade, santos e santas de seu tempo, a começar pelo seu orientador espiritual, Padre Cafasso. Nos faz ler e entender uma religiosidade italiana que nele encontrou uma perfeita expressão. Na Itália do século XIX, Dom Bosco representa muito para a santidade e continua representando também para nós o máximo que se consegue viver numa atividade heróica de amor a Deus e amor ao próximo. Nessa escola de santidade que produziu Dom Bosco, a gente pode aprender que, primeiro, precisa uma fidelidade ao Evangelho e, pode-se dizer aqui, ao costume da Igreja. Como um homem de oração e de mortificação, aderiu perfeitamente ao estilo de vida de um sacerdote de sua época. E exatamente por causa disso, dessa generosa e íntima adesão dele, sente na própria alma energias novas, poder que Deus lhe dá, percebendo a necessidade de outros, e aqui sobretudo dos jovens, necessidades graves e urgentes de sua intervenção. Farei tudo para que os jovens encontrem a salvação. A gente não pode buscar em Dom Bosco talvez uma novidade de pensamento, nem a gente vai encontrar com ele novidade de obras. Porém, em Dom Bosco, o que ele pensa e o que ele fazia o qualifica para ser santo, porque a ação feita por Dom Bosco é impulsionada a partir do seu interior, daquilo que o faz ser quem ele é, realizar a sua vocação em favor dos jovens pobres e abandonados. Chama ao exterior de sua vida aquilo que estava dentro, um ideal sacerdotal de entrega de sua vida, nos problemas práticos do bem, e assim ele inicia sem fazer cálculos, sem medir, confiando na providência divina a sua obra. É uma aventura na qual Dom Bosco se lança, fundando mesmo instituto, sociedades de vida, associações apostólicas, juntando gente para a mesma fidelidade original, conforme o que Deus lhe pedia. Da mesma forma, outros em sua época fizeram o mesmo propósito de vida, mas Dom Bosco, de forma especial, nos é essa figura representativa do que nós chamamos de santidade, dom de Deus, que encontra a força do homem também para desenvolver com Deus um projeto de amor. E assim, penso que nesta comunidade, na paróquia da Sagrada Família, esse modelo de vida que nos inspira Dom Bosco, ajuda vocês a respirarem
esse modo de viver servindo aos outros, que induz a tantos, a muitos, homens e mulheres, jovens ao longo do tempo, a também entregarem sua própria vida com uma afinidade com Ele, às vezes se sentindo até mesmo parentes dele, se não filhos, diziam os primeiros jovens do oratório. Dom Bosco me ama como um pai. Isso não indica para nós que Dom Bosco tenha amado mais a um e menos a outro. Indica que ele foi para todos um sinal do amor de Deus. Nesse perfil de santidade de Dom Bosco, nesse seu estilo de vida que leva à plenitude da vida cristã, ele exerceu a sua missão específica de ser um sacerdote com aqueles seus jovens, que depois João Paulo II chama de pai e mestre da juventude. Dom Bosco, e agora chego à conclusão, mesmo vivendo e olhando outros santos, como um São Francisco de Sales, ou seu próprio diretor, São José Cafasso, não é igual a nenhum deles. Ele é sua própria personalidade construída a partir desses outros santos com os quais ele conviveu, adquiriu deles características específicas, pessoais até, mas se distingue deles, formando também ele sua personalidade, até o ponto de ser um fundador. Configurar-se então a Cristo e encontrar em Cristo sentido para a própria vida, preenchendo de sentido a vida de outros, não nos tornará indiferentes à santidade de ninguém. Pelo contrário, nos dará a possibilidade de ser santo como Ele é santo. E todos nós somos capazes disso. E nos dará um carisma especial. Quem sabe não estamos aqui conversando e talvez algum que esteja aqui não está ouvindo, e daqui a algum tempo seja também, como Dom Bosco, um novo dom para a igreja, dom de vida e dom de santidade. Que o Espírito que inspirou Dom Bosco no propósito de sua vida também nos inspire todos os dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.